Olá, amigos. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo sobre a parábola do semeador contada por Jesus em Mateus 13, onde ele compara a palavra de Deus com sementes e aquele que espalha a mensagem, semeia a palavra de Deus, ou aquele que prega o evangelho, como um semeador. E ele compara o coração da gente, né, com a terra, e ocasiões diferentes, aonde algumas coisas nascem, outros lugares não, outros lugares nascem por pouco tempo, outros dão fruto, outros não. E eu quero trazer para vocês esse estudo com uns detalhes a mais que eu aprendi na prática aqui plantando essas coisinhas. Aqui é um mato perto de casa onde eu plantei umas coisinhas e eu aprendi umas coisas ao plantar. Eu vou acrescentar esses meus aprendizados aqui, seguindo o mesmo raciocínio de Jesus a respeito da semeadura. Vamos primeiramente à parábola básica. Jesus fala que a semente ou a palavra cai em 4 tipos de terra, basicamente. Ele fala sobre uma semente que caiu no chão, como se tivesse aqui umas sementes aqui, mas um passarinho chega e come as sementes, de modos que então essa semente não vai, logicamente, nascer, não vai germinar. Ele explica que esse passarinho seria simbolicamente o diabo, que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o diabo vem e rouba essa semente. E como que isso acontece? Alguém, assim como tem os semeadores da palavra de Deus, tem os semeadores do diabo também, que são os que zombam, são os que não acreditam e procuram fazer com que você também não acredite. Então alguém te fala da palavra de Deus, mas outra pessoa, seja pessoalmente ou através de vídeos, essa pessoa te rouba essa mensagem, né? Te leva a acreditar que não tem nada a ver aquela mensagem, que geralmente leva para o lado da zombaria, né? Que você se sente, é uma psicologia também, né? Alguém te prega a palavra de Deus e alguém chega zombando de um modo que você vai se sentir bobo se você acreditar naquilo. Enfim, muitas das vezes a gente prega a palavra de Deus e o diabo, de uma forma ou de outra, através de alguém, rouba essa mensagem de você e a mensagem foi inútil. Essa é a semente que o passarinho come. E o segundo tipo de segunda ocasião, que eu não tenho essa terra aqui, mas Jesus fala que quando uma semente é plantada onde tem pouca terra, né? Aqui não é o caso, mas quero que você imagine. Tem pouca terra, tem muita pedra. Jesus fala que quando uma semente é plantada onde tem muitas pedras, a semente chega até a germinar, porém ela não vai crescer muito e aquelas pedras vão limitar a raiz, o crescimento dela, e ela não vai ter uma raiz profunda, não vai ter como continuar naquele solo, né? Então ela vai acabar morrendo por falta de profundidade na terra. E Jesus fala que essa situação é quando a pessoa crê no evangelho, porém as provas, a angústia, a perseguição por causa às vezes do próprio evangelho faz com que a pessoa acabe perdendo a sua fé. Ou seja, ela creu por um tempo, mas não chegou a dar frutos e acabou desacreditando por causa das lutas, das provações. E numa outra ocasião, Jesus fala que essa eu tenho aqui, ó. Jesus fala que uma semente nasceu. Aqui, por exemplo, tem uma mudinha. Esse matinho aqui, ó, é uma temóia. Mas tem um monte de mato em volta dela que eu vou ter que, de novo,
limpar aqui em volta para não sufocar ela. Jesus fala que a pessoa às vezes acredita na palavra, mas as tentações que são simbolizadas com esse mato aqui em volta sufocam e acabam. Aqui também, ó. Tem outra mudinha aqui, que eu não posso deixar esse mato aqui sufocar. Jesus fala que muitas vezes a tentação mata, né? Sufoca a plantinha. E se você deixar, mata mesmo. Então, é quando as coisas do mundo acabam se tornando mais interessantes do que as coisas de Deus e a pessoa acaba trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Eu quero fazer uma pequena observação aqui agora. Há uma diferença entre provação e tentação. E a provação é muito pior. Porque a tentação é uma coisa momentânea, né? A pessoa vence a tentação num momento. E mesmo que ela caia na tentação, ela ainda tem o recurso ainda de se arrepender, pedir perdão e continuar. Mas a provação é algo que perdura, né? Mais tempo, pode ser uma semana, um mês, um ano. É uma luta mais constante. Então a provação é muito pior do que uma tentação. Inclusive o próprio João Batista, Pedro mesmo, quando passou pela primeira prova ali, quando perguntaram se ele conhecia Jesus, ele negou Jesus diante do medo de ser preso também, de ser morto. E João Batista na prisão, ele que havia revelado ao mundo que Jesus é o Messias, quando ele foi preso, perseguido por causa do Evangelho, ele mandou perguntar para Jesus se Jesus era realmente o Messias. Olha que pergunta. Ele estava duvidando já de Jesus por causa de estar na cadeia. Paulo, por sua vez, já venceu isso, né? Ele foi perseguido, ele escreve uma vez que ele foi preso várias vezes, até ele cita quantas vezes foi preso, açoitado, pedrejado, e ele não perdeu a fé em nenhum momento. E depois Jesus fala que quando a semente cai em terra boa, ela dá fruto. Aqui, por exemplo, eu plantei jiló, né? Já comi jiló daqui algumas vezes. Já tirei vários jilózinhos daqui, tem outros ali, ó, tá nascendo mais ali. Quando cai em terra boa, dá fruto. Ou seja, a pessoa que ouve o evangelho e acredita, ela passa a mensagem adiante. Eu quero dar um exemplo agora aqui desta planta. Essa planta, ela é incrível. Onde você planta ela, em volta, olha aqui, tudo mudinha, filhinhos dela, ó. Dá pra você ver aqui, mas tem um monte aqui em volta, ó. E você não precisa nem plantar, olha. Olha aqui, tá cheio aqui em volta e vai espalhando. Ó. Essa planta aqui, ó, a sementinha dela aqui em cima. Ela solta a semente aqui, o vento leva pra lá. E onde cai a semente, nasce, não precisa nem plantar, nem ficar molhando, nasce fácil. Essa aqui é uma semeadora. E essa planta aqui, como todas, seguem a ordem de Deus em Gênesis 1:13. Lá no Gênesis, na criação do mundo, já tem uma palavra sobre o semeador ali. Deus manda com que as plantas, veja bem essa palavra, eu já preguei sobre isso, tem um vídeo sobre isso, onde eu pus o nome lá de vejo os homens como árvores, que é uma afirmação de uma pessoa lá também na Bíblia. Depois você pode assistir esse vídeo, vejo os homens como árvores, mas vamos falar sobre isso aqui rapidinho, um detalhe. Deus manda lá em Gênesis 1:13, ou seja, ele dá ordem às plantas dizendo: cada uma produza conforme a sua espécie. E tá aí. O jiló tem a sementinha de jiló que eu plantei e dá outro jiló.
aqui é um caroço de abacate que eu plantei, olha aí. É um pé de abacate que vai dar outros abacates. Então, Deus dá ordem para que as plantas produzam outras iguais a ela. Do mesmo modo, no mundo, cada pessoa, cristã ou não, de boa ou de má índole, ela normalmente procura influenciar as outras, procura produzir outras iguais a ela. Notem bem isso. E você que é cristão, você está fazendo isso? Está procurando semear a palavra de Deus para gerar pessoas iguais a você? Fica aí a pergunta, esse é o desafio. E essa é a parábola do semeador. E aqui, plantando essas coisinhas aqui, eu aprendi uns detalhes a mais que eu posso acrescentar para vocês. Por exemplo, tem plantas aqui, como esses giló aqui, que cresceram mais rápido aqui do que ali. Ele cresceu um pouco menos. Essa terra aqui tem mais adubo. Olha aí. Eu jogo cascas de legumes aqui, ó, de frutas. Acabei de jogar ali casca de batata, casca de cenoura. Então, a alimentação espiritual da pessoa. Paulo fala sobre o leite, que é para a criança, e alimento sólido para os adultos. Ou seja, com quem que você aprende a palavra de Deus? Depende do seu líder, da sua igreja. A doutrina que lhe é pregada. Você vai ter um crescimento espiritual conforme o alimento que você recebe. Se você só ouve falar de salmos, histórias do Velho Testamento, o seu crescimento vai ser um. Se você se aprofundar no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, nas cartas de Paulo, dos outros apóstolos, por exemplo, o seu crescimento será outro. Há plantas também que são semelhantes. Aqui, por exemplo, ó, quando eu plantei esses gilós, essa planta aqui que não é giló cresceu junto igualzinho. E eu molhei ela todo dia pensando que era giló. Chegou um tempo em que eu vi que as outras eram giló e ela não. Então eu percebi que ela não era giló já há algum tempo atrás, mas eu deixei ela aí, né? E Jesus fala sobre isso: pelos frutos vos conhecereis. Cadê o giló aqui? Não é? Não tem fruto. E tem cristão que é assim. Tem uns que dão frutos, procuram evangelizar os outros. E tem uns que não falam de Jesus para ninguém. Esse aqui também parece tomate. Cresceu aqui achando que fosse tomate. Depois que eu vi que do lado deu tomate e ele não, eu percebi que não era tomate. E eu aprendi muitas coisas com essas plantinhas aqui. Tem algumas também que parece mato. Mas se você pensa, por exemplo, aqui ó. Isso aqui é mamona. E ali tem mamão, que é muito parecido. Só que se você, por exemplo, tira esse aqui achando que é mamona, você perde um pé de mamão. Você tem que esperar para ver. E tem gente que é assim. Aqui é uma babosa. Tem gente que é assim. Você não pode julgar uma pessoa pela aparência. Às vezes você pensa que ela é um mato, mas é uma árvore frutífera. Às vezes você não bota muita fé numa pessoa no início da sua conversão, mas depois você vê que essa pessoa vai longe. Eu lembro de pessoas que começaram na igreja e faziam muito barulho e se destacavam, mas passado um tempo nunca mais vi aquela pessoa, a pessoa sumiu. Isso aqui é pé de banana. E tem gente que foi na igreja e ficava no canto lá, na dele, e eu pensei, poxa, esse aí eu acho que não vai voltar mais. E a pessoa está até hoje. Então é o tempo que diz. Esse pé de abacate
aqui tem um pé de abacate, só que ele perdeu todas as folhas. Ele foi replantado. Ele estava lá com as outras plantas lá, mas o espaço ficou curto, tem outras árvores lá, então eu replantei ele para cá. Ele sentiu quando eu replantei, mesmo com adubo, com água, ele ficou triste aqui, ele perdeu as folhas, secou as folhas, eu tirei todas as folhas, mas ele sobreviveu, olha. Aqui eu tenho certeza que vai nascer outras folhas e ele vai continuar a sua missão aqui, vai continuar crescendo. Tem gente que é assim, passa provas na vida, desilusões, decepções, angústia, né? Mas ele supera, ele recomeça. Esse aqui, por exemplo, eu cortei ele e ele brotou tudo de novo. Que não é automático. Tava bem alto aqui, ó. Eu cortei ele, mas eu não quis arrancar do chão. Ele floresceu de novo. Então tem gente que suporta as adversidades da vida e recomeçam. Tem gente também que não tem planta que não vai bem num lugar, você replanta em outro, ela vai melhor lá. Já aconteceu isso, eu já vi isso aqui também. E também tem pessoas que às vezes estão, por exemplo, numa igreja e não estão dando fruto, não estão crescendo espiritualmente. Mas de repente em uma outra igreja ela vai se adaptar melhor. Então, com a parábola do semeador e com essas experiências que eu estou tendo aqui de plantar as coisas, eu tenho aprendido essas coisinhas e quero passar para vocês. Às vezes a pessoa tem que ser replantada em outro lugar. E por último, eu quero falar sobre as ervas daninhas, né? O joio. Agora presta atenção, essa é a pior parte. Veja que as coisas, as plantas frutíferas demoram para crescer, demoram para dar fruto. Esse abacate aqui, por exemplo, não sei quantos anos vai ter que esperar para comer um abacate daqui. Mas o mato, que com todo respeito, não tem nada contra, mas não serve para nada, para nós, serve para animal comer, né? Ele cresce muito, muito rápido, ó. Direto eu venho com a enxada aqui e vou derrubando aqui para ele não sufocar as plantinhas. E Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Em seguida ele fala que enquanto os homens plantavam o trigo e foram dormir, enquanto eles dormiam, o inimigo veio e plantou o joio no meio, durante a noite. Depois misturou o joio com o trigo. E veja o seguinte, não basta, por exemplo, não basta eu plantar aqui. Plantar é muito fácil. Eu tenho que vir regar, eu tenho que adubar e eu tenho que manter esse mato longe das plantas. O que eu aprendi com isso? Não basta eu pregar a palavra de Deus. É muito fácil eu fazer um vídeo como esse aqui e compartilhar nos grupos como eu faço. Mas as pessoas comentam lá e perguntam, eu respondo. Uns tentam refutar, eu explico mais. Tem que adubar, tem que regar. Paulo fala sobre isso. Um semeia, outro rega, Deus dá o crescimento. Então, eu tenho que regar. E como que eu posso regar? Como que eu posso adubar? Se eu estou evangelizando uma pessoa, eu não vou apenas mandar um vídeo para ela. Eu tenho que regar com oração e tenho que adubar com um bom testemunho. Não adianta eu falar de Deus para as pessoas e dar um mau exemplo que eu acabo com a minha mensagem. A minha mensagem vai para o lixo se eu decepcionar a pessoa que eu estou evangelizando, não é? Então, para quem não percebeu, a intenção desse vídeo aqui é gerar outros semeadores. Quem quiser ser semeador, há vagas ilimitadas, né? Jesus disse que grande é o campo, poucos são os trabalhadores e que temos que pedir para Deus enviar mais trabalhadores para a seara. Então minha ideia é essa. Quem quiser semear, aprenda as lições que eu estou compartilhando aqui. E lembre-se, se você evangelizar alguém, ore por essa pessoa e dê um bom testemunho
para ela. E não basta, para finalizar, lembre-se disso, não basta plantar o que você quer. Você tem que usar a enxada aqui e tirar o mato. Ó, aqui, por exemplo, essa terra aqui, ó, tinha mato, igual aqui. E eu tô querendo criar coragem para tirar mais esse daqui aqui, para plantar mais coisa aqui, ó. Que a parte pior é essa. Então, não basta você plantar o que você quer. Você tem que afastar o mato de perto para ele não sufocar o que você plantou, certo? E o que eu aprendo com isso? Não basta falar a verdade, tem que denunciar a mentira. Não adianta pregar só o evangelho, tem que denunciar as heresias. E isso pouca gente faz. E Paulo deixou inúmeros versos e exemplos de que devemos fazer isto. Eu tenho que falar, isso aqui é evangelho, isso aqui é mentira. O que eu mais faço, inclusive, é isso. Porque o evangelho é simples. O evangelho não tem muito o que ficar falando. Mas as heresias são ilimitadas. Deus não deu limite para o diabo para ele inventar heresia. Ele pode inventar heresia à vontade. A boa notícia é que a Bíblia tem versos para quebrar qualquer heresia do diabo, e eu conheço todos eles de cor e passo para vocês diariamente. Temos que semear a palavra e, finalizando, derrubar as heresias do diabo. Um verso, por exemplo, de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. Ele fala: tem muita gente aí confundindo as pessoas com as heresias, com falsas doutrinas. Para quem não sabe, heresias são ensinamentos dos líderes religiosos que não são condizentes com a Bíblia. Como Jesus já orienta lá em um dos evangelhos, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento aumenta a massa. O fariseu é o líder religioso que aumenta as doutrinas, que omite, né, que nós mais vemos, líderes religiosos, principalmente no catolicismo. Não que nas igrejas evangélicas não haja heresia, mas não dá nem para comparar o número delas. No catolicismo, por exemplo, existem inúmeras doutrinas sem base bíblica, e os versos que as refutam, logicamente, são omitidos, para que ninguém saiba, né? Mas quem tiver o interesse de ler a Bíblia vai entender perfeitamente e vai descobrir a verdade. E a verdade, como disse Jesus, a verdade liberta. Mas para isso tem que ser dita, né? Essa é a parábola do semeador mais completa que você pode ouvir. E por favor, compartilhe. Como eu mesmo já disse, um verso de Paulo: um semeia, outro rega, e Deus dá o crescimento. Um posta, outro compartilha, e Deus abençoa. E não se esqueça desse detalhe: plante a palavra e proteste as heresias.